Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui passando para tirar uma mensagem para você refletir, para você despertar, para que possa buscar força e sair desta posição ou deste lugar onde você se encontra. E o lugar melhor para você buscar uma mudança é na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina em Filipenses 2,14: fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. Se você quer vencer algo na sua vida, você tem que buscar essa situação, né? Buscar todas as coisas sem murmurações, fazer conforme a palavra de Deus nos ensina. Ou até mesmo você que está aí lutando por buscar uma mudança na sua vida, querer fazer algo diferente, querer que as coisas aconteçam na sua vida, para que você possa fazer diferente aonde você passar, aonde você estiver, que você possa não querer transferir a sua culpa que algo não aconteceu na sua vida, que algo não está dando certo, transferir a culpa sua e colocar na culpa da outras pessoas. Somos muito velozes, somos muito refletidos, somos muito cautelosos quando queremos transferir a nossa culpa para outras pessoas. Temos em muitas coisas que não deram certo em nossa vida, transferir para qualquer outra pessoa as coisas que não deu certo em nossa vida. Muitas coisas as pessoas querem transferir a culpa de algo que deu errado, que deu certo, aquele emprego, aquele casamento, aquele namoro, querer transferir para algo e colocar culpa nas pessoas, né? Mas a palavra de Deus não ensina assim, né? A palavra de Deus ela nos ensina que nós temos que chamar a nossa responsabilidade para nós, que nós possamos ser ato e ser verdadeiro nas nossas atitudes, né? Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia no começo, quando Adão transferiu a culpa que desobedeceu a Deus a Eva, né? Na sequência, Eva transferiu a sua culpa para a serpente. E assim começou até hoje, os dias de hoje. Muitas pessoas transferem as coisas que não deram certo na sua vida, transferem para outras pessoas. Mas nós não podemos ficar muito presos nessas coisas e possamos buscar mudança dentro de nós. Que possamos, infelizmente, buscar aquilo que não deu certo e fazer o certo e procurar algo que possa ter uma mudança, né? De dentro para fora. Possamos refletir, possamos analisar. Que possamos ser verdadeiros, que possamos ser cautelosos nas nossas atitudes, na nossa conduta, no que nós agimos, sem querer oprimir ninguém, sem querer desprezar ninguém, sem querer humilhar ninguém, que possamos ser sinceros naquilo que nós possamos falar, ou agir, ou até mesmo naquilo que possamos querer uma mudança. Às vezes as coisas não deu certo, tudo isto é culpado, é eu entrar mal em minha vida, mas possamos frequentemente buscar uma mudança na casa do Pai, se entregar para o Papai do céu. Nunca desista nas dificuldades, nunca desista nas batalhas, na perda, que possamos aprender na perda. Quando nós perdemos algo, nós aprendemos muito mais, né? A palavra de Deus nos ensina que quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes, né? Infelizmente, agimos muito dessa forma em nossa vida cristã. Se não estamos indo à igreja, colocamos a culpa em alguém. Se não está dando nada certo no seu casamento, na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua faculdade, colocamos a culpa em alguém. Se você está chovendo, está calor, você coloca
a culpa no tempo, está chovendo. Mas a vida não funciona assim. Nós possamos olhar o lado bom e buscar alternativa para melhorar aquilo que está afetando ou aquilo que está constrangindo a nossa vida, né? Que é aquilo que possamos buscar uma mudança, que possamos não transferir as nossas atitudes, os nossos erros para o próximo, mas que possamos colocar a culpa em nós mesmos, que nossos atos sejam nossos erros mesmos. Muitas pessoas hoje em dia transfiram aquilo que não deu certo no seu filho, ou na sua filha, ou até mesmo em si mesmo, para outra pessoa. Transfere para o pai, transfere para a mãe, transfere para um amigo, o amigo que me colocou nesse caminho, eu estou nessa vida por causa dele. Mas nós temos a maturidade, nós temos a liberdade de escolher. A Bíblia nos fala que nós temos a liberdade de saber definir, né, o que é o bem e o que é o mal, e possamos caminhar na presença de Deus. Muitas pessoas, elas se ferem, elas se machucam sem ter aquela proximidade de saber se expressar, de saber falar, não tem maturidade no falar, não tem um pensamento positivo, não tem calma para se explicar, se falar, porque isso termina complicando automaticamente a sua própria vida na forma de falar sem pensar. Que muitas vezes acontece, infelizmente, muitas pessoas não têm esse pensamento, não tem essa mentalidade, não busca ter a mente de Cristo, não busca fazer a vontade de Deus, não busca fazer a vontade de Cristo, que possamos ser calmos no nosso falar, porque a Bíblia nos ensina, né? Muitas vezes as pessoas elas não conseguem fazer uma faculdade, não procura ter uma boa amizade, não procura buscar o melhor para a sua vida, buscar um estudo, uma faculdade, ler a palavra de Deus para te fortalecer e termina caindo nessa atitude de transferir a culpa do que não deu certo para o próximo. Mas isto é errado, né? Isto não leva a lugar nenhum. Tudo isto é ocupado de eu estar mal. Todas as vezes quando eu estou mal, procura colocar a culpa em alguém. Mas possamos mais ser habilidoso, mais consciente, mais calmo e guardar com calma para saber se expressar naquilo que não deu certo na sua vida. Que você possa voltar atrás, mas que você volta com aquela outra mentalidade, que você volta com uma mudança diferente. Às vezes as pessoas não têm a mentalidade de esperar, de saber falar, e praticamente termina, como diz o ditado, comendo cru, né? Não deu certo e aí começa a transferir as suas culpas para as pessoas, né? As pessoas não sabem ter aquela habilidade, que saber esperar com calma, né? Com sabedoria, para que possa ter uma mudança, que possa ser uma grande pessoa, né? Com calma e forma de se falar. Ao invés de sermos com a ajuda de Deus, nós possamos mais buscar nossa ajuda em Deus, não ajuda em um homem, ajuda numa mulher ou na sua própria força. Busca sua ajuda em Deus, que possa Deus transformar a sua mente, que possa Deus te dar sabedoria, te encher de poder e arrancar isso de algo de dentro de você, de transferir aquilo que não deu certo na sua vida para as pessoas. As pessoas hoje em dia têm muito essa mentalidade, né, de querer colocar culpa em tudo que não deu certo no próximo, né? Mas que Deus nos livre de transferir a nossa história de cooperador como Deus. Quando fomos culpados, que assuma as nossas responsabilidades. Nós possamos transferir as nossas responsabilidades para nós mesmos, que nós possamos buscar aquela mudança, buscar aquela força de dentro para fora e você ser forte
em começar tudo de novo. Muitas vezes, quando as pessoas caem em algo que não deu certo, elas ficam oprimidas, elas se sentem mal, elas não têm força para vencer, elas não têm força para suportar e começar de novo. E termina colocando muito defeito nas coisas que não deu certo, começa a fastigar aquilo e começa a não ter força para continuar naquilo que não deu certo e ela não quer recomeçar aquilo. Muitas vezes é um fato que nossa vida tem sido corrida e cada vez mais ocupada, mas será que verdadeiramente não temos um tempo? Será que o tempo tem sido mesmo escasso em nossos dias? O tempo é uma das coisas mais é, demonstrativa para nós. O tempo vale ouro, né, na nossa vida, pois tanto o rico quanto o pobre, o tempo na mesma quantidade. Ninguém pode acabar de ter mais tempo. Honra o nosso ser o dia. Ninguém pode reclamar que tem menos hora em seu dia. Todos nós temos o mesmo tempo, informa o rico, o pobre, nós temos o mesmo tempo, nós temos a mesma responsabilidade. Nós temos que saber lidar em se encaixar o nosso tempo em nossa vida, para nós ter um tempo para buscar Deus, para se transformar a nossa vida, para nós buscar uma mudança, para fazer uma faculdade, para buscar fazer um curso técnico, para ter um tempo para ler a palavra de Deus. Isso tudo está disponível para o rico e para o pobre. Nós temos que saber controlar esse tempo, né? Muitas vezes as pessoas reclamam que não tem tempo, mas todo ser humano nessa terra tem a liberdade de encaixar um tempo para Deus, um tempo para ela, um tempo para o esposo, um tempo para a esposa, um tempo para o filho, um tempo para sair com a família. Nós temos a liberdade de se encontrar esse tempo, nós temos que arrumar um tempo, que o tempo é feito para nós e nós temos que encaixar esse tempo na nossa vida, que possamos ter um tempo para nós orar a Deus, se consagrar, jejuar, ter um tempo para nós, que as pessoas hoje em dia falam que não tem tempo, mas o tempo tem toda a liberdade, como para o rico e para o pobre. Ele está, às vezes, fala que não tem tempo para servir a Deus, não refletir em duas possibilidades. Tem que ter as possibilidades de buscar esse tempo, tem que se encaixar o tempo na sua vida. Às vezes ele se sente péssimo administrador do tempo. Quem Deus lhe deu e está fazendo escolha errada. Muitas vezes as pessoas escolhem errado o tempo para encaixar na nossa vida. Aí termina ela focando, falando que não tem tempo nem fazer as coisas. Sempre antes de consultar o Senhor e sua palavra, infelizmente, muitas pessoas têm feito das pessoas marionete, né? Fica escrava do tempo, fica escrava do mundo. Fica escrava no sistema, fica escrava nas redes sociais, fica escrava no trabalho, fica escrava na faculdade, mas você tem que ter um tempo para você meditar, para você estudar a palavra de Deus, para você saber o que é certo, o que é errado, né? Todos nós deveríamos parar por um instante, refletir até que o ponto tenha compromisso, os princípios da palavra de Deus e os planos de Deus para minha vida e para o meu tempo depois de uma reflexão. Precisamos tomar as atitudes necessárias, como ter coragem de buscar essa mudança e encaixar um tempo na sua vida. Às vezes as pessoas têm um tempo de passar, 40 minutos batendo papo na rua, ou 40 minutos nas redes sociais, mas não tem um tempo para ler a palavra de Deus.
tem 2 horas para assistir uma televisão, coisas que não te levam a lugar nenhum, coisas que não vai te dar um fruto bom, vai te trazer só coisas negativas, mas não tem o tempo para se consagrar para Deus. Vocês ainda conseguem dizer sem mentira: eu busco o reino de Deus em primeiro lugar em minha vida. Se às vezes você fala que busca primeiro a Deus em minha vida, né? Que é Mateus 6,33, né? Essa passagem. E às vezes a pessoa não tem o tempo de orar a Deus, de falar com o Papai do Céu para ter um relacionamento com o Senhor. Ela se entrega, não haja mudança nela, não examina hoje se há algo que precisa ser ajustado na sua vida para que sua consciência permaneça na paz, né? Em 1 Timóteo 1,19, está escrito assim: conservado a fé e a boa consciência, retirando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Muitas vezes as pessoas ela não quer buscar aquela mudança dentro de você, não tem a consciência que precisa dessa mudança, que precisa fazer algo diferente, que precisa ser diferente. A consciência é um instrumento importante na caminhada cristã, né? Quando ele está sensível, ajuda a perceber divisões, exceções, as atitudes, o caráter que precisa ser corrigido. Mas quando a ignorada repetidamente, o coração pode se tornar individuído ou com a responsabilidade, manter uma boa consciência limpa, de verdade, disposição para corrigir o que está fazendo desgastar a sua vida, desgastar a sua conduta, suas atitudes. Você tem que ser mais, ser sincero com você. Jesus é o perdão que restaura a vida. Jesus é o perdão que restaura a vida. Você já se sentiu preso por conta de uma culpa e arrependimento, como se as correntes do passado não pudessem ser quebradas? Muitos de nós carregamos ferida profunda, sombras de erro cometido que carrega e não tem fim. Nesse cenário de dor que você está passando, né, as feridas, pode ser que a marca das feridas ficou no seu corpo, ficou na parte do seu corpo, mas você busca essa mudança dentro de você que arranca esses pensamentos de mágoa, de angústia, de sofrimento, aquilo que passou, que você está presa, né? Procura buscar uma história nova em Jesus, uma história iluminada, uma história abençoada, uma disposição para servir a Deus, né? A promessa de Deus, ela é cumprida. A promessa de Deus, ela vai se cumprir na vontade de Deus. Mas você precisa ser iluminado, buscar suas decisões em Deus, orar a Deus em tudo que vai fazer. Buscar o perdão. O perdão, ele transforma a vida. Renuncia, cura, ferida, pratica injustiça, ora pelos enfermos, cuidado dos pobres, disciplina com amor, viver em santidade, produz missões no mundo.
Nós temos que produzir coisas boas nesse mundo, nós temos que ser sinceros, nós temos que falar a verdade, nós temos que ser puro, nós temos que ser realista e ser verdadeiro. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser, muita cautela no nosso falar, que possamos ser sinceros. Há momentos que o silêncio precisa de nós. Há momentos que nós possamos agir também, possamos falar, que se nós não falamos, os inimigos nos engolem, mas há momentos que nós precisamos fazer, entregar ao Senhor aquilo que nos feriu. Mas há momentos que nós temos que bater de frente, que ser verdadeiro, mostrar que aqui também há palavra que possamos ser falada. Muitas vezes as pessoas guardam as mágoas, mas não se arrepende, não tem uma mudança de verdade, busca mais conflito do que o amor, busca mais conflito do que a paz. Não é uma pessoa amorosa, não é uma pessoa cautelosa no falar. Escolha aquilo que vem na boca para falar. Pode ser uma conversa, pode ser um perdão, pode ser uma decisão financeira, pode ser um hábito escondido, pode ser um medo, pode ser uma reação, pode ser uma prioridade na sua vida, buscar algo para você querer conquistar um veículo, uma casa, um apartamento, né? Ou até mesmo um sítio para você descansar, uns final de semana com sua família, né? Mas porque o reino de Deus não é apenas algo para admirar, é algo para viver debaixo da vontade do Senhor. Falar do jeito de Deus que dará certo. Temos a mente de Cristo, fazemos a vontade de Deus que vai dar tudo certo, né? Quem nasceu de novo desenvolve o amor por Deus, também por aqueles que pertencem à família da fé. O que o deserto pode produzir? O deserto pode produzir na sua vida muitas coisas que não vai te atrair. O deserto vai afastar pessoas boas do teu lado, você vai se isolar, você vai ficar presa, você não vai querer dialogar com as pessoas, você não vai querer buscar uma mudança na sua vida, ou até mesmo aquilo que você possa ter uns pensamentos bons, ter uns pensamentos negativos, buscar a realidade baseado dentro da palavra de Deus. O pensamento tem o poder de se transformar em ações, e ações se tornar em hábito, e o hábito constrói o nosso dia a dia. O que fazemos por fim? Somos livres, buscamos mudança, no meio de tantos tipos de pensamento que pode frutar na sua cabeça, entrar no seu coração um pensamento ruim, destrutivo para a nossa fé em Deus. Existe 5 realmente leva a pessoa a se afastar de Deus. Precisamos identificá-lo, eliminá-los e vamos ver esses pensamentos que destrói um ser humano, destrói uma pessoa. Pensamento destrutivo, porque sempre vê a vida como Deus para o amanhã e não para o hoje. O amanhã chega, mas você não muda em nada. Você não leva a lugar a querer mudar, a querer refletir naquela mudança. Você fica a vida inteira transferindo seus problemas, colocando a culpa nos outros. A culpa no seu trabalho, a culpa até mesmo no seu pastor, até mesmo no seu irmão, no seu filho, na sua esposa. Mas precisamos buscar uma solução. E a solução é baseada dentro da palavra de Deus. Mesmo que algo não está dando certo na sua vida, busque de coração dentro da palavra de Deus. Pensamento destrutivo,
ignorância, arrogante, não leva a lugar nenhum. Você tem que ter tempo para fazer a obra de Deus, ter um tempo para você, para sua família, para sua esposa, ter um tempo para buscar mudança na sua vida. Nós se levanta para ajudar, pois o seu pensamento vai convencer de que ela realmente não tem tempo para fazer a missão de Deus. Murmura muito, reclama muito, fala coisas que não tem nada a ver. A solução: comece a fazer a missão de Deus através de pequenas atitudes diárias. Ore por um pedido, ore por os enfermos, ore por uma pessoa que está sem força para se reconciliar com Cristo. Aí você fica aí presas, colocando as culpa nas outras pessoas. Pensamento destrutivo, porque vem de um baixo autoestima, vem de algo que fica preso na sua vida, desnecessária. Mas a Bíblia ensina que todos nós somos importantes para Deus. Somos fruto do semente de Deus. Deus nos ama, ele fala que nós somos a mina dos olhos de Deus. Mas as pessoas, elas ficam muito presas em querer transferir a culpa de algo que não deu certo na sua vida para as pessoas. Às vezes as pessoas, ela fica lutando com coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Elas ficam presas naquilo e não procuram uma mudança, não procuram restauração, não procuram algo para melhorar a sua vida, para buscar aquilo que não está dando certo. Muitas delas não têm força, não têm paz no coração, fica perturbada, perturba todo mundo, perturba tudo o que há na vida dela. Mas lá em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andamos nela. Para realizar dessas boas obras, Deus nos capacita de formas especiais e diversas para exercermos uma estabilidade, uma forma, um dom para nos conduzir na presença de Deus. Muitos deles colocam algo que possa ser positivo na sua mente, né? É verdade que Deus nos capacita especialmente em algumas áreas da nossa vida. Pessoa prega para liderar, para louvar, fazer missões. Existe forma de servir a Deus e ao próximo que não depende de dons especiais, mas a única, exclusivamente, exercemos o amor de Deus através de ações. Você não precisa um dom especial para orar pela pessoa. Não precisa ter um dom especial para contribuir com a obra de Deus, para ofertar, visitar os enfermos. Não precisa de um dom. Nós temos que agir, fazer. Pode começar a servir a Deus na obra tendo seu amor próprio, um amor genuíno, aquela vontade de fazer o bem. Muitas pessoas não têm essa vontade de orar, não têm vontade de fazer o bem, só vê coisas ruins, não procura se alimentar da palavra de Deus para ser transformada, para ser renovada. Porque muitas pessoas buscam as coisas mais negativas do que positiva. Procura fazer mais o mal do que fazer o bem, porque a mente dela já está cheia de fazer o mal.
A natureza dela é pecaminosa. Toda a natureza de um ser humano é pecaminoso. Mas ela não procura se alimentar com a palavra de Deus para que possa ser mais cheia de fazer o bem. Ela não procura investir em Deus, que é ler a palavra, que é se consagrar, jejuar. Ela fica mais se alimentando nas coisas ruins, ou fica mais ouvindo as coisas ruins, não procura ouvir um louvor, não procura ouvir uma pregação. Aí ela fica cheia de tudo que é ruim. Tudo que não dá certo, transfere para pessoas. Ela fica mais cheia de coisa ruim do que das coisas boas. Ela fica mais contaminada daquilo que é ruim. Ela não busca uma reverência de Deus, não procura se consagrar para Deus, não procura coisas que possa amadurecer a mente dela. Ela às vezes ela tem até promessa, mas ela não procura se alimentar naquilo para buscar essa mudança na vida dela. Fica presa, fica cheia de algo que não leva a lugar nenhum. Mas as promessas de Deus ao seu servo nos conduzir ao nosso caminho da salvação. Quantas vezes levantamos a voz para pedir que o Senhor nos abandonou e está longe? Quantas vezes olhamos ao redor e não enxergamos Deus conosco? Muitas vezes passamos as tribulações, problemas difíceis, uma dor ou algo que tire um pouco de nosso conforto. Muitas vezes é motivo para questionar a presença de Deus do nosso lado, a fé. Muitas vezes a pessoa fica sem saber o que fazer, só reclama e a incredulidade entrando no coração. Mas a palavra de Deus é clara, respeito, cuidadoso, todo especial. Deus tem o seu servo, Ele não desampara nós. Ele é verdadeiramente conosco, é claro. Deus sempre está conosco. Nós possamos buscar Ele, que Ele não nos deixa só. Deus é todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Mas às vezes passamos por umas dificuldades, às vezes dificuldade financeira, ou até mesmo no casamento, ou até mesmo com o filho, começamos a colocar e transferir a culpa para o próximo. Transferir até culpa pelo um filho, pelo pai, pela mãe. Somos velozes nessa situação e querer transferir aquilo que não deu certo na nossa vida para as pessoas. Mas é a hora de buscar a mudança, bater na nossa porta no momento em que as dores se espalham pelo nosso corpo. No momento que tudo parece triste, doloroso, podemos crer que também, neste momento, o nosso Pai está ao nosso lado, como fazendo-nos equilibrar-se em cima, que oramos e buscamos a mudança, crendo na mudança que vem de dentro para fora. As pessoas hoje em dia elas se reflitam, mas não buscam a mudança de dentro para fora, que as próprias pessoas que ao seu redor, ao seu lado, vê a mudança na sua vida e possa ser transformado. Ninguém tem, muitos faz desistir, da vida, das consequências daquilo que está passando. Desiste do Senhor, desiste do trabalho, desiste dos estudos, desiste da vida espiritual, desiste de Deus, desiste da família, desiste de si mesmo, desiste da vida. Todos os dias, muitas pessoas desistem de muitas coisas. E os motivos que os levam a desistir são muito variados. Mas será que são motivo plausível? Seria que teria de ser assim? Será que as pessoas deveriam desistir? Talvez você esteja um desses momentos que nada está dando na sua vida e você
está querendo desistir. Razões que em muitos momentos parecem bem fortes, até racionais, compreensíveis, mas a palavra de Deus nos ensina. Eu vou contar algo que aconteceu comigo uma semana atrás. Eu estava no lugar, de repente chegou um homem, né? Você vê que ele era um homem que ele morava na rua, né? Falei com ele, ele me pediu para eu dar uma olhada no carrinho dele. Aí eu, não, tudo bem. Estava em frente a uma agência de um banco, né? E ele me pediu para dar uma olhadinha no carrinho dele. Não, pode ir, porque eu fico olhando. Aí ele voltou. Eu vi que ele estava mexendo no caixa, colocando a mão lá, né? O punho para sacar dinheiro. Ele não conseguiu, ele voltou. Eu estava mexendo no meu celular. Eu vi que ele falava corretamente, falava bem, falava certinho, né? Não tinha, né, aquela linguagem muito arrastada. Era um cara de presença também, mas você via que o desgaste de morar na rua estava muito abatido na vida dele, né? Estava transparente. Ele me pediu para fazer uma ligação para a mãe dele, né? E eu falei sim, né? Claro, no começo eu fiquei pensando, esse rapaz vai correr com o meu celular. Mas, né, a Bíblia fala vigiai, né? Aí eu fiquei vigiando. Eu falei, não, eu peguei, ele falou o número, eu liguei e dei para ele. Aí ele falou assim, né, eu não vou sair correndo com o seu celular. Eu falei, não, fica tranquilo, pode ligar à vontade, né? Eu fiquei do lado lá, ele ligou, não, só chamou. Aí ele me perguntou, posso ligar de novo? Eu falei, pode. Aí ligou, umas 4 vezes, não deu certo. Aí na quinta, ele ficou assim, eu posso ligar de novo? Eu falei, liga, pô. Aí ele falou o número, eu liguei, chamou, passei para ele. Aí ele estava do meu lado, claro que eu ouvi o que ele estava falando. Ele falou com a mãe dele, né? Ele falou, mãe, eu preciso que a mãe me transfira um valor, tal, assim, para mim, na minha conta, que eu tô aqui em frente à agência, tô precisando desse valor. Aí a mãe dele, tá bom, vou fazer agora, vou demorar um pouquinho, né? Aí eu já vou fazer. Aí ele foi conversando comigo, aí eu perguntei ele, né? Eu não quero entrar muito na sua vida pessoal, mas eu queria que você me falasse por que você chegou a esse ponto de estar aqui, né, morando na rua. Eu vejo que você é um cara inteligente, eu vejo que você é uma pessoa boa, você tem um coração bom, rapaz. Você é uma pessoa do bem. Ele me contou que algo aconteceu na vida dele, né? Ele, era psicólogo, a mulher dele é psicóloga. Aí ele falou que aí perdeu a filha, né? A filha dele faleceu, ficou doente, pegou uma doença, faleceu aos 10 anos. Aí ele se jogou no vício, né? E ele estava nessa situação. Aí eu falei para ele, posso fazer uma oração por você, rapaz? Posso orar por você, posso interceder a Deus, que Deus possa ouvir a minha oração e transformar você, rapaz. Você é uma pessoa do bem, rapaz. Você tem um coração bom, mesmo nessa situação que você está vivendo aí. Você tem ajudado muitas pessoas do jeito que você está. E ele falou, você falou a verdade, eu tenho ajudado as pessoas mesmo. Eu orei por ele e ele chorou, né? E ele pediu ao Papai do Céu que libertasse ele daquele vício que ele está oprimido, né, na vida dele. Ele se jogou no vício e ele estava sem força de voltar. Eu orei por ele, dei um abraço nele e ele chorou. Fiz o convite, né, para ele ir na casa do Pai, buscar um pastor que possa conduzir ele, orientar ele, que possa buscar uma mudança na vida dele e não desistir, né? Eu falei para ele, convidei ele para ir lá onde eu congrego, lá na minha igreja, né? Apresentar ele lá ao meu pastor poderia ajudar ele, dar força para ele em orações, dar uma força para ele na mudança. E ele falou que não conhecia o bairro que eu morava, mas ele falou que um dia a gente ia se encontrar. Eu falei, com certeza, com certeza. Mas eu falei para ele, vai aqui numa igreja aqui, próximo aqui, onde você está, tal. Ele falou que já tinha ido em 2 igrejas, mas ele não se sentiu bem.
Mas eu falei, ele não desiste, isso faz parte do ser humano, né? Às vezes você encontra pessoa que não tem uma paciência, não quer ajudar, não quer servir quem está precisando. Mas tem muitas pessoas boas nesse mundo que daria a vida por você, falei para ele. Aí ele ficou assim, ele chorou tal, e ele falou, ó, eu falei para ele, ó, pega esse dinheiro aí, rapaz, que você sacou, vai se alimentar, rapaz, sai desse vício. Ele falou, não, é exatamente esse dinheiro que eu peguei aqui para me alimentar. Mas eu tô com o meu aqui, né, para eu me fazer o meu sustento do meu vício. Aí eu orei por ele, né. Aí eu perguntei, mas e sua esposa, né? E ele falou assim, minha esposa, eu não posso ligar para ela. Se eu ligar para ela, ela vem me buscar, aonde eu estiver. Nem minha mãe sabe onde é que eu tô. Mas eu ligo para ela fazer esse depósito para mim e ela faz. Ele falou que ele recebe um dinheiro. Ele falou que a parte maior deixa para a mãe dele para cuidar dela. E ele falou que de vez em quando pede um pouco, né? Também não quis entrar muito nesse detalhe desse dinheiro, né? De onde vinha. Mas eu fiquei admirado né? Às vezes as pessoas têm se jogado por algo que não deu certo na vida, né? Algo que não aconteceu do jeito que ela queria e se terminou jogando no vício, jogando para ir morar na rua, ficou sem força, e desistiu de si mesmo e caiu nesse mundo de tristeza e sofrimento, né? Que é muito sofrimento a pessoa tá nessa situação que ele estava, no frio, no calor, na chuva, mas nós possamos fazer uma corrente de orações pelas pessoas. Hoje em dia tem muitas igrejas que faz missões por essas pessoas. E eu sempre estou orando por ele que encontre, que Deus envie uma pessoa, um pastor, uma pessoa que possa orar por ele, que ele possa ser transformado pela palavra de Deus, aquele homem, que eu senti que é uma boa pessoa, ele. E essa história tem muitas pessoas assim, né? Desiste e não tem força, não procura uma mudança na vida, elas ficam mais também, tem ansiedade, tem medo, tem dor, tem dificuldade, elas ficam mais no sofrimento do que querer buscar mudança. Mas a Bíblia nos ensina que José do Egito, lá em Gênesis 37, né? José do Egito passou por esse sofrimento, né? José do Egito foi preso, foi conduzido a uma atitude que ele não cometeu, mas Deus exaltou ele lá, Deus transformou ele, Deus deu família para ele, né? Ele foi presenteado por Deus com um grande dom, o dom de ter uns sonhos proféticos interpretados. José foi um líder maravilhoso. Deus tinha algo na vida dele. Deus tinha um plano na vida dele. José era como nós. Todos nós temos as nossas missões de vida, temos a promessa grandiosa de Deus para nós. É muito motivo para nos fazer desistir de tudo. Isto irão parecer-se interpor em nossos caminhos para nos fazer derrotado, né? Muitas pessoas têm motivo para desistir, muitas pessoas por um ódio, por uma palavra mal colocada, por uma humilhação. Motivo por uma perda de um filho foi no caso dessa história, né? Motivo pela perda de um pai, de uma esposa, né? E as pessoas começam a refletir e desistir dessas perdas, né? Mas que possamos olhar para Jesus e buscar força na palavra de Deus. Que quem transforma nós é a palavra de Deus. O pastor prega, nós oramos, nós falamos, mas o poder é de Deus.
nós possamos levar essa palavra até o ouvido, mas quem te leva até o coração é o Espírito Santo de Deus. O Senhor transformou a vida de José. José era uma simples pessoa, né? Mas era uma pessoa que tinha a promessa de Deus, né? Foi transformado, foi renovado. José se dedicou ele a vida a Deus, mesmo no sofrimento, ele não desistiu, ele creu que Deus estava na vida dele. José tinha tudo para desistir, né, das dificuldades, das humilhações, das rejeições dos irmãos, mas ele não desistiu, porque ele sabia que Deus estava ao lado dele, né? Ficou ele aí ainda 2 anos preso, já tinha se passado quase 13 anos desde que havia sido vendido pelos irmãos e nada parecia mudar, somente circunstância desfavorável parecia se multiplicar. Sempre que algo parecia dar certo, seria este um bom motivo para desistir. José andava que não apareceu mais uma oportunidade que poderia ser aproveitada por alguém que não houvesse desistido dos seus sonhos. Às vezes nós ficamos muito presos e esquecemos que aquela promessa de Deus, com tanto sofrimento na nossa vida, com tantas humilhações, que hoje em dia muitas pessoas soberbas, muitas pessoas não têm paciência no falar, não têm calma para refletir naqueles que estão caídos, sem força, e começam sendo muito humilhados, né? A história de José é uma história muito linda, né? Ele não desistiu daquilo que estava preso, né? Aconteceu muitas acusações, muitas forças com a esposa de Potifar acusando ele, né? Mas ele não desistiu, né? Ele foi um guerreiro, né? Cumpriu a missão de Deus para a sua vida. A palavra de Deus nos ensina lá em Timóteo, 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Às vezes as pessoas ficam guardando muitas coisas e não procura buscar essa mudança de Deus. Elas não procuram avaliar, não procuram desistir daquilo muito fácil. Elas procuram mais de fazer o mal mais do que o bem. Às vezes ela pensa que as promessas de Deus morrem em nossa vida, né? Que não dá certo, que aquilo está dando errado, que ela nunca vai conseguir, que ela vai desistir, né? E ela começa a desistir até de si mesmo, né? Eu queria aqui, né, fazer um alerta para você que está aí querendo desistir de você mesmo. Não desista de você mesmo. Luta com as 2 mãos e vai até o fim. Que a vossa palavra seja sim, 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 e não, não. E o que disso passa é do maligno, né? Usa as palavras boas que vai te encher de volta, que vai te encher de coisas boas, né? Muitas pessoas na ansiedade de buscar uma bênção de Deus e sem pensar muito nas condições, cumprir, já fica desaminado, fica falando que o propósito é impessoalmente, que não vai conseguir, que não vai ter tempo, que não vai ter força, né? Não precisa nem dizer que ele sofreu muitas e se arrependeu desse propósito, não é? Muitas pessoas pensam que o propósito de Deus não vem dor. O
proposta de Deus traz humilhações, traz feridas, traz marca, mas é cumprido dentro do tempo e da vontade do Senhor. O propósito de Deus se cumpre dentro da sua vontade. Se o seu propósito foi 30 dias e você falhou 3 dias, acrescente mais 3 dias e siga de frente. E não desista. Mas se você desistir, nunca vai chegar aonde Deus tem o melhor para você. Muitas pessoas buscam as coisas mais ruins, mas não busca se concentrar naquilo que é melhor para a nossa vida, né? A pessoa traga muito as coisas que não levam a lugar nenhum. Todos os dias muitas pessoas desistem de muitas coisas e os motivos que nos levam a desistir são muitos, variados, né? Talvez você esteja em um desses momentos em que não está dando certo na sua vida e você quer desistir da sua esposa, quer desistir do seu esposo, do seu filho, ou até mesmo do seu trabalho, que você está sendo aí perseguido pelo seu chefe, pelas pessoas responsáveis no seu trabalho, até mesmo na faculdade, por um professor, por um colega de aula. Não desiste, busca a mudança em você e seja diferente, faça diferente, né? Aquilo que possa ter uma grande mudança. Às vezes as pessoas buscam mudança. Você vê aquela mudança da mulher, né? Certamente ela vivia humilhada, oprimida naquele lugar, mas ela buscou uma mudança. Ela não colocou a culpa nas pessoas. Talvez eu não tenho carro para ir até o mestre. Pode ser que ela até mesmo reclamou, é muito longe, eu não conseguiria ir arrastando, eu não tenho força, tá doendo, tá machucando, mas não. A mulher, ela correu, foi se arrastando até o pé de Jesus lá e tocou nas vestes dele e foi curada. Muitas pessoas não têm essa disposição de buscar essa mudança para melhorar a sua vida. Tome coragem, aceite ter um papo com Jesus. Faça como a mulher samaritana, né? Busca essa mudança, como a mulher do fluxo de sangue. Faça como José do Egito, teve o sofrimento, mas também teve uma grande mudança na vida dele, né? As pessoas hoje em dia, elas não querem buscar uma mudança em si. Elas querem mudar as pessoas, mas não querem mudar ela. Deus pode mudar você, Deus pode mudar a direção da sua vida, Deus pode te dar uma grande família, Deus pode te dar um filho novamente, como fez com Jó, né? Muitas histórias lindas por causa de Jó, né? As pessoas ficam muito presas, mas não procuram a mudança, né? As pessoas não ficam mais em colocar a culpa no próximo do que buscar uma mudança nela. Talvez que essa história de hoje, essa reflexão, tenha mexido com você. Busca uma mudança na sua vida, busca não desistir, busca o melhor para a sua vida. Não desiste daquilo que Deus te prometeu, do teu filho, da tua esposa, né? Que você seja fortalecido, não? Às vezes as feridas vêm, as marcas das feridas, né? Fica marcado, mas que você possa ser sincero, né? Ser verdadeiro com você mesmo e busca essa mudança, né? Que a mudança seja mais, sinceramente, uma mudança que possa te
não te envergonhar, né? Que você possa você não foi chamado para rastejar em culpa. Você tem vivido pela memória de quando ou pelas forças das alianças. Você tem muito algo a melhorar na sua vida. Você não precisa fingir que não houve a dor. Houve sim a dor, machucou, mas abre esse coração para sarar essa ferida que vem te machucando, né, dia a dia. Talvez hoje você precisa parar de se chamar pelo nome. Às vezes você quer ser mais, ser aí, né, desprezando você mesmo, diminuindo você mesmo. Você pode mudar a história da sua vida. Você tem o Papai do Céu. O Papai do Céu possa te colocar algo no lugar aonde ninguém esperava. Mas essa mudança, você tem que dar o passo. Cristo te chama. Você é amado, você é recebido, você é restaurado, você é filho, você é filha de Deus, você é alguém para que a graça prosperou na sua vida. Quando a graça prospera no lugar, ninguém pode cancelar, nem a queda. Você precisa terminar aquilo que você começou na sua vida. Você era um servo de Deus, você era um homem de Deus, e hoje você se jogou. Você tinha um bom trabalho, você tinha uma família linda, e você se jogou aí no vício, ou você se jogou no caminho da prostituição, no caminho de algo que desagrada a Deus, né? Talvez você tenha passado muitos dias difíceis, muitas pessoas que com palavras para te diminuir, te falando que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não vai ser um nada. Mas Deus pode mudar essa história sua da sua vida. O reino manda chamar hoje você para te restaurar. Deus vai colocar você para sentar na mesa do Senhor, mas primeiramente você tem que buscar essa mudança em você. Deus quer colocar você na mesa do Papai do Céu para que as pessoas nunca caiam, que as pessoas possam ver e exaltar o nome do Senhor. Buscar aquilo que foi perdido, buscar algo novo, porque aquilo que passou já passou, não volta mais atrás. Busca uma nova criatura, seja uma nova pessoa. Mas hoje, para a palavra de Deus, para te encher, para te fortalecer, é o que eu te digo, desperta, busca uma mudança. Você não é definido pela a queda, você é algo pela aliança de Deus, você tem uma aliança com Deus. Você não foi apenas aquilo que perdeu, você é a imagem, você é filho de Deus. Você foi feito com a imagem do Senhor. Você tem que estar firme para ser conduzido no caminho do Senhor. A história sua não vai terminar assim. Você vai vencer, você vai conseguir. Você vai ser restaurado. Você foi, talvez você está passando por esse momento difícil, que possa futuramente, ou hoje ou amanhã, eu não sei o dia, você dar um grande testemunho, e esse testemunho da sua vida possa exaltar, possa grandes pessoas se converter através desse testemunho, daquilo que você passou, dessa história que você passou, desse momento que você passou, desse sofrimento que você está passando. Busca essa mudança. Eu quero aqui terminar essa mensagem refletindo que você busca aquilo que você está sem força.
que Deus vai te mostrar o caminho. Busca aonde você não tem força. Busca uma grande mudança. Seja forte. Não desiste. Não transfire a culpa aonde você até foi no fundo do poço para o próximo. Coloca a culpa em você mesmo e peça força em Deus. Isto é o que eu te peço neste dia, nessa reflexão, nessa mensagem. Não desiste, acredite, desperta essa mensagem dentro do seu coração. Que Deus nos abençoe.